Meus amados irmãos, que alegria tê-los conosco aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor a todos vocês que estão conosco. Se você já é inscrito e tem nos acompanhado, nossa gratidão, que Deus os abençoe. Se está aqui pela primeira vez, então este é o momento, se inscreva, participe conosco dessa construção para a edificação do povo de Deus através da exposição das Sagradas Escrituras. Estamos aqui em nosso terceiro trimestre de 2020, onde estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. Estamos estudando os dois livros de Esdras e Neemias e temos aprendido muita coisa de Deus que certamente tem sido útil, conforme disse o apóstolo São Paulo aos Romanos capítulo 15, verso 4, que tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Certamente nós temos sido instruídos pela palavra de Deus e temos aprendido muito com esta palavra. Hoje chegamos à lição de número 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. Estaremos estudando, meus amados irmãos, todas as causas, todos os problemas que tentam quebrar o vínculo da unidade do povo de Deus. Claro, estaremos vendo dentro de uma perspectiva do contexto histórico de Esdras e Neemias, mas também fazendo uma aplicação para os nossos dias. Os capítulos 4 e 6 de Neemias, eles falam da oposição externa por vários meios. Tanto o capítulo 4 de Neemias quanto o capítulo 6 nos mostrará esses ataques externos. Já no capítulo 5 não se tratará mais de ataques externos, mas ataques internos. Ou seja, aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 12, versículo 2, um reino dividido. E Jesus falou que tanto um reino dividido quanto uma casa dividida, essa não poderá prosperar. Será isso que nós estaremos estudando nessa lição. Ou seja, nesse capítulo de número 5 de Neemias, não se trata de lobo devorando ovelhas, mas ovelhas mutilando-se umas às outras. Nós vamos perceber, meus amados irmãos, que o clamor do povo foi muito grande, não contra os seus adversários, mas contra os seus irmãos. É interessante ainda que na lição 6, nós aprendemos que Neemias construiu os muros de Jerusalém. Mas aqui, no capítulo 5 de Neemias, nós vamos agora ver Neemias como líder, tendo que derrubar um muro entre os irmãos. Meus amados irmãos, que lição gloriosa nós estaremos aprendendo. Vamos ver, meus amados irmãos, que o povo clamou. O povo pediu a Deus. E essa dificuldade não era contra os seus inimigos, contra os seus adversários, mas contra um setor da sociedade que estava dos próprios judeus, repatriados, que estava se aproveitando da fragilidade, do desprezo, da pobreza para se beneficiar. Portanto, neste capítulo 5 de Neemias, nós vamos ver algumas atitudes e aprender com Neemias sobre como eliminar as causas da desunião. Neemias, nesse capítulo, por exemplo, vai nos mostrar, no capítulo 5, que ele ouviu a demanda do povo. Ele se aborreceu com o procedimento daqueles que estavam usurpando direitos dos menos favorecidos. Ele ponderou sobre as ações que iria tomar. Ainda, ele buscou apoio nas Escrituras. Ele repreendeu os ofensores, reuniu o povo numa grande assembleia, também deu exemplo, exortou todos os envolvidos e aplicou o antídoto contra o veneno da desunião que já estava inoculado no meio do povo. Tudo isso nós aprenderemos aqui no capítulo 5 de Neemias. Portanto, fique conosco e já estaremos voltando para nós podermos estudar sobre todas as exposições, tópico por tópico, desta lição tão maravilhosa que certamente nos trará tanta instrução e crescimento espiritual. Então, queridos, chegamos ao nosso primeiro tópico da nossa lição do número 8, que nos trata sobre as causas da desunião devem ser eliminadas. Meus amados irmãos, este tópico primeiro está dividido. Ele tem como tema a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Ele também é dividido em 3 subtópicos. Qual era a base dessa união? 2. Essa união simbolizava a união que deve haver na igreja. E 3. Esta união é uma verdadeira força. Então, vamos lá. Primeiro subtópico, qual era a base desta união? Certo expositor, ele diz que não houve, já estudamos isso em lições anteriores, não houve uma época na história de Israel em que o povo de Deus estivesse tão unido, tão envolvido em torno
de um projeto em torno de uma obra. Por exemplo, vejamos, por exemplo, dois textos bíblicos nos dois livros que nós estamos estudando, Esdras e Neemias. Em Esdras capítulo 3, versículo 1 diz assim: chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Veja que unidade, veja que comunhão, aquilo que nós chamamos no Novo Testamento, que koinonia, que coisa interessante, todos juntos, como só homem. Também Neemias capítulo 4, versículo 5, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Percebam? Havia uma inclinação, uma unidade no projeto, havia comprometimento no projeto, que era a edificação do muro. Então perceba como havia uma unidade bem estabelecida, bem solidificada, que fazia com que a obra de Deus pudesse progredir. O salmista, no Salmo 133, versículos 1 e 3, ele disse que quando essas coisas acontecem, ou seja, quando o povo está unido realmente em um propósito, coisas extraordinárias acontecem. Veja o que diz o salmista: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no versículo 3 ele diz: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. A união neste salmo é comparada com o óleo da unção e o orvalho de Hermon. O salmista está dizendo, meus amados irmãos, que onde há união, existe óleo e orvalho. Logo, nós entendemos que onde não há união, o óleo que representa a unção e o orvalho que representa a produtividade, o orvalho ele rega a terra, ele faz com que a terra produza, podem cessar. Portanto, meus amados irmãos, percebam, quando nós nos unimos, quando o povo de Deus está unido, primeiro, é uma coisa boa, é uma coisa agradável. E depois, além de ser bom e agradável, faz com que as bênçãos de Deus, o óleo e também o orvalho, possa estar sendo derramada sobre a igreja. Então perceba, o povo de Deus era caracterizado por esta união. Esse povo pós-repatriado, esse povo que chegaram a ajudar, esse povo que já havia reconstruído o altar, esse povo que já havia reconstruído o templo e agora, através de Neemias, estavam reconstruindo os muros. Era um povo que estava aparentemente só vivendo em união. Nós vamos aprender que surgiram alguns problemas que devidamente foram tratados pelo grande líder Neemias. Essa união, subtópico número 2, simboliza a união que deve haver na igreja. Deve haver na igreja. Percebam, o autor da lição faz uma contextualização e traz uma visão neotestamentária daquilo que aconteceu no contexto de Esdras e Neemias para nós que fazemos parte da igreja do Senhor. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que esta unidade, esta união foi motivo da oração de Jesus. Veja, por exemplo, o que está escrito em João capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Meus amados irmãos, que coisa impressionante é essa oração de Jesus. A verdadeira unidade da igreja cristã, em que os crentes vivem em harmonia, em que os crentes vivem buscando o bem comum uns dos outros e não somente o seu próprio bem, é uma poderosa ferramenta de evangelização. Percebam que Jesus falou: se isso acontecer, se eles estiverem unidos dessa forma, o mundo vai crer que tu me enviaste. Meus amados irmãos, isso implica em dizer que muitas vezes, mesmo sem pregar, mesmo sem falar, o mundo, quando percebe que o povo de Deus está unido, verdadeiramente unido em propósito, isso glorifica a Deus de uma forma tão grande, chama a atenção para o mundo e as pessoas começam a entender que realmente Jesus foi enviado por Deus. Portanto, meus amados irmãos, se nós quebrarmos esta verdade, nós poderemos trazer escândalos, divisão, contendas, dissensões. Isso pode macular até mesmo a obra de Deus. Que coisa impressionante. Portanto, meus amados irmãos, percebam o que Jesus fala. Também em Efésios capítulo 4, dos versículos 3 a 6, nós também percebemos a importância dessa união, onde o nosso amado irmão, o apóstolo São Paulo, vai falar sobre uma base cétupla da unidade cristã. Perceba o que diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí ele diz: há um só corpo
e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É claro que nós estamos falando aqui, Paulo está falando para uma igreja regenerada. Quando ele fala que Deus aqui é em todos, por todos e sobre todos aqui, é daquela nova família que estava sendo construída pela morte de Cristo, aquele povo, os povos que haviam sido unidos, pela barreira que havia sido derribada, como nós estudamos no último trimestre. Por isso que nós precisamos guardar o vínculo da unidade. Essa palavra guardar aqui é preservar, ter cuidado para que este vínculo não seja quebrado. Esta unidade, diz o nosso comentarista, esta união do povo no Antigo Testamento, dos repatriados, representa ou simboliza a união que deve haver na igreja. E quando nós falamos em unidade, meus amados irmãos, na igreja, não tem como não recordar da igreja primitiva. A igreja primitiva não era uma igreja perfeita, como muitos até procuram mostrar. Não, ela tinha os seus problemas, mas sem dúvida alguma a igreja primitiva mostra em vários aspectos ensinamentos para que nós possamos fazer como disse Jesus, para que o mundo possa perceber a nossa unidade e crer que realmente Jesus foi enviado por Deus. Veja, por exemplo, o que está em Atos capítulo 4, versículo 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comum. E ainda no versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Perceba, os apóstolos com poder, grande poder, a igreja com abundante graça. Essa palavra graça aqui não é graça no sentido de graça no aspecto pentecostal como nós estamos acostumados. Estou cheio da graça. Esse termo graça aqui é charis no grego, que significa generosidade, tanto da forma abstrata, no falar, como da forma concreta, no agir. Percebam, na igreja primitiva havia poder e graça, havia unção e bondade. E isso, meus amados irmãos, fazia com que o povo pudesse perceber e crer na obra de Cristo, não só pelo poder, mas também pela bondade. Muitas vezes nós nos valemos do poder, nós temos uma concepção, especialmente nós pentecostais, de poder, e esquecemos que na igreja primitiva havia poder e havia graça, havia generosidade. E o que aconteceu então com o povo que ouvia e que via aquilo que acontecia na igreja primitiva? Perceba o que diz em Atos capítulo 2 e versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia, né? Percebam, o povo via que havia poder, havia bondade. Eles estavam cheios de graça no sentido de generosidade, cheios de poder no sentido de operação de milagres extraordinários. E esse conjunto desses dois elementos fez com que todos os dias, o Senhor acrescentasse pessoas àquela igreja. Hoje, muitas vezes, nós reclamamos porque parece que os nossos cultos não há conversões, as pessoas não se aproximam de nós. Pode observar que aos domingos, os cultos aos domingos, em especial, que é um culto mais aberto, poucas pessoas estão nos cultos. Por quê? Muitas vezes nós podemos dizer que aqui tem muito poder. Mas será que tem graça? Será que tem bondade? Será que existe aproximação, empatia com o pecador? A igreja primitiva tinha poder e tinha graça. E isso fazia com que todos os dias pessoas se voltassem e aceitassem a obra de Cristo. É interessante que o nosso autor, meus amados irmãos, o pastor Eurico Bergstein, ele tem algumas frases muito interessantes em nossa lição. Eu queria citá-las para que você pudesse perceber. Eu achei muito interessante e muito próprio citar essas frases, até porque foi do próprio comentarista da lição. Ele diz assim: quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a unção funciona em sua plenitude e então ela se torna uma antessala do céu. E ele diz: muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrários à sua fé. São são alvos de críticas e de isolamento, seja no trabalho, na escola e na família. Que riqueza, então, é chegar à igreja
e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Oh, meus amados, como é bom, né? Quão suave é, quão agradável é que este ambiente da igreja seja um ambiente verdadeiramente fraternal e não partidário, não sectário, não discriminatório. Isso, meus amados irmãos, edifica, porque, como disse o comentarista, nós vivemos um dia, uma rotina com pessoas que são antagonistas à fé, antagônicos à fé, e quando nós nos reunimos com a nossa família da fé, é importante que haja esse ambiente. E ainda diz o comentarista, a união nos faz mais fortes. E ele diz, uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Continua o douto pastor, uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil tirar de lá. Perceba como a unidade, como a união, ela é importante para a igreja. Jesus disse, pela união o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos. Olha o que ele disse em João capítulo 13 e versículo 35. Nisto o quê? Na união, na unidade. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi por causa desta união que os judeus repatriados, que eram pequenos, que eram poucos, que eram inferiores aos seus inimigos que estavam ao redor da cidade de Jerusalém, mas eles se uniram como um só homem e por conta disso conseguiram edificar o altar, o templo, e já estavam agora edificando os muros da cidade. Eram porque eles fossem muitos? Não. Era porque eles eram poderosos de forma alguma, mas essa unidade, esse óleo, né? Porque disse o salmista que o óleo desce, o orvalho desce. Isso produz, sem dúvida alguma, grandes coisas para o povo que assim vive. Portanto, meus amados irmãos, que este modelo de unidade também seja característico da igreja atual. Portanto, meus amados irmãos, chegamos ao final do primeiro tópico. Permaneça conosco e já estaremos voltando para o segundo tópico desta lição. Então, queridos, chegamos ao nosso segundo tópico desta lição tão abençoada. O segundo tópico tem como tema a união entre os judeus estava ameaçada. Olha aí, meus amados irmãos, que investida nós vamos estudar agora, né? Motivos que levaram a ameaçar aquela unidade, aquela vida de extrema comunhão que havia entre os repatriados. Vamos estudar em dois tópicos, em dois subtópicos, qual era esta ameaça e também como se explica esta grande injustiça. É o que veremos neste tópico. Então chegamos aqui a esse segundo tópico. A união entre os judeus estava ameaçada. E o primeiro subtópico, qual era a ameaça? Ou seja, o que era que estava tentando romper com a unidade do povo de Deus? Neemias capítulo 5, que é o texto especial para esta nossa reflexão. Leia todo o capítulo 5, que sem dúvida alguma você terá uma visão mais ampla do que nós estaremos estudando. A Bíblia não pode ser desperdiçada e só acompanhada os comentários. É preciso ler o texto sagrado para poder entender os comentários e comparar o texto com os comentários. Neemias capítulo 5, versículo 1 está escrito: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Nós vamos ver no decorrer desta lição que o povo não estava clamando por luxo, como diz certo expositor. O povo estava clamando por pão. Não era por conforto, era por sobrevivência. O clamor registrado em Neemias capítulo 5, hoje representa o clamor de grande parte da população mundial. Nós vamos estudar qual era este clamor. O povo clamou. E contra quem era este clamor? Percebam, nós estamos estudando, nós vimos no início que tanto o capítulo 4 de Neemias quanto o capítulo 6 de Neemias mostram que haviam adversários externos. Mas agora, percebam, o clamor foi contra os judeus, seus irmãos. Então agora era um problema interno que deveria ser devidamente resolvido. As condições ruins apresentadas em Neemias capítulo 5 eram principalmente três condições. Primeiro, falta de casas, que resultou em pobreza, tanto as casas quanto as terras foram confiscadas, foram hipotecadas, escassez de víveres, que resultou em dívidas,
porque como faltou a subsistência do povo, eles precisaram então recorrer e pegar empréstimos e etc. E também impostos e juros abusivos que resultaram em escravatura. Pobreza, dívida e escravidão eram basicamente os problemas que levaram o povo a clamar. E esse clamor, claro, foi ouvido por Deus, mas também foi ouvido por um líder que estava ali como que representando a Deus. Interessante, meus amados irmãos, que nós já estudamos, e vocês vão ver na lição seguinte, ministrada pelo nosso professor Diego Souza, que todas as tentativas do inimigo por fora fracassaram, mas a tirania dos judeus operou uma ruína por dentro. Oh, meus amados irmãos, às vezes temos dito, muitas coisas externas não nos atacam, mas quando partem daqueles que estão próximos, daqueles que deveriam estender a mão para conosco, parece que isso é mais forte, parece que isso marca mais profundamente. E era o que estava acontecendo com este povo. Esta falta de unidade e de harmonia entre o povo de Deus seria fatal para o progresso daquela obra. Eles estavam em pleno vapor. Percebam que nos versículos anteriores e nos capítulos anteriores e também posteriores de Neemias, os capítulos 4 e 6, nós vamos ver que eles estavam na construção dos muros e já haviam criado várias estratégias para se proteger do inimigo externo. Mas agora um problema interno se levanta, ou seja, a usura do povo de Deus contra si próprio. Os judeus ricos começaram a oprimir os judeus pobres. Era um tipo de cativeiro econômico, uma outra forma de escravidão. Nós sabemos que problemas financeiros, problemas econômicos prendem a pessoa, tiram a força das pessoas. O Brasil está vivendo agora essa, podemos dizer, quase que pós-pandemia, e estamos vendo aí milhões e milhões de pessoas, brasileiros desempregados, essa recessão econômica, e isto causa depressão, causa morte, causa desespero. Nós vamos ver que no contexto de Neemias, filhos e filhas estavam sendo atingidos por essa crise e por esta fome. E o que acontece, meus amados irmãos? No momento dos judeus que estavam juntos para edificar a obra, se unirem para ajudar os menos favorecidos, por incrível que pareça, eles estavam agora querendo crescer e prosperar, enriquecer mais ainda com a miséria dos seus irmãos. Então era esta a ameaça. Mas aí vem a seguinte pergunta no segundo subtópico. Como se explica esta grande injustiça? Como pode se explicar, meus amados irmãos, de um povo que estava sob a liderança de grandes homens, um povo que já havia passado pela liderança de Zorobabel, de Josué, de Ageu, de Zacarias e agora de Esdras, e agora estava sob a liderança de Neemias? Como explicar este povo cometendo essa tão grande injustiça? Nós podemos enumerar, meus amados irmãos, no mínimo quatro questões que justificam, entre aspas, claro, né, essa injustiça. Por exemplo, a primeira coisa que justifica a injustiça social, a desigualdade extrema entre pobres e ricos naquela ocasião, ao ponto de os ricos estarem cada vez entre os seus irmãos estando bem e os pobres com fome, sem nada. A primeira coisa é o egoísmo. O egoísmo, sem dúvida alguma, meus amados irmãos, é algo que anula o progresso da obra de Deus, anula o progresso do bem comum. John Maxwell, em um dos seus livros, ele diz que ele chama o egoísmo de a doença do eu. E ele diz, meus amados irmãos, que a doença do eu tem um desfecho final, que é a morte do nós. Olha que coisa interessante. O egoísmo é a doença do eu e causa a morte do nós. Ou seja, quando alguém olha só para si e não se preocupa com a coletividade, a obra de Deus, a obra que está sendo feita pelo grupo, sem dúvida alguma, começa a ser prejudicada. Veja, por exemplo, o que está em Neemias capítulo 5, versículo 3. As nossas terras, isso é o depoimento dos mais pobres, os que haviam clamado, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. O povo estava com fome. E eles então empenharam as suas casas, as suas terras, e não somente isso. Além de haver problema de ordem
física, de ordem de bens patrimoniais, nós vamos ver que também isso redundou em problemas familiares. Então, o primeiro problema, a primeira questão que, de certa forma, aponta a razão desta falta, dessa grande injustiça, é o egoísmo. Outra coisa, sem dúvida alguma, é a indiferença. A indiferença, meus amados irmãos, faz com que a gente possa estar desatentos, insensíveis à necessidade de terceiros. Se Neemias não interviesse, os nobres permaneceriam com seus lucros, mesmo que isso custasse a escravidão e morte dos seus irmãos. Em Neemias capítulo 4, versículo 19, mostra que os nobres estavam trabalhando na construção do muro. Tanto os pobres quanto os nobres. Essa nobreza aqui eram as pessoas de poder aquisitivo maior, mas estavam trabalhando no muro, juntamente com os pobres. Agora, percebam, eles estavam trabalhando, mas estavam indiferentes ao clamor. Eles não estavam cumprindo um princípio bíblico que foi revelado por Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então percebam, eles estavam indiferentes, estavam juntos, construindo, mas eles não se preocupavam que depois daquele trabalho, daquele dia de trabalho, os seus irmãos seguiriam famintos, sem ter como assistir a sua família e tendo até mesmo seus filhos sendo deixados como escravos para os próprios irmãos que eram mais ricos. Então, o egoísmo, a indiferença, o desprezo pela palavra. Quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós praticamos injustiças. Foi o que aconteceu. Porque veja só o que diz no capítulo 5 e versículo 7 de Neemias. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros de seus compatriotas. Neemias percebe que os irmãos estavam cobrando juros altíssimos. De maneira que, para atender e pagar aqueles juros, eles tinham que vender as suas propriedades, vender as suas vinhas, vender as suas casas e até mesmo, para honrar os compromissos, colocar os filhos para trabalhar como escravos. Veja que coisa absurda. E esta atitude deles estava contrária à lei do Senhor. Em Êxodo, por exemplo, capítulo 22 e versículo 25, a Bíblia diz assim: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um credor que impõe juros. Então, quando nós somos egoístas, quando nós somos insensíveis, quando nós desprezamos a palavra de Deus, nós provocamos injustiça no meio do povo do Senhor. Outro elemento que aponta e que atesta a causa dessa injustiça social é uma fé sem obras. Percebam que coisa interessante. O altar já estava restaurado, o templo já estava edificado, os muros já estavam em edificação, os nobres acreditavam, os ricos, que fazer a obra de Deus os isentaria de praticar a verdadeira religião. Meus amados irmãos, não adianta altar construído, não adianta templos suntuosos, não adianta muralhas expressivas se nós perdermos a compreensão do que é a verdadeira religião. Tiago fala sobre a verdadeira religião. Ele diz assim, que a verdadeira religião é a seguinte: a religião de Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se corromper com o mundo. Percebam, a verdadeira religião é altruísta, não egoísta. A verdadeira religião, ela tem obras para demonstrar a sua fé e não uma fé sem obras. O profeta Isaías também tinha falado sobre um aspecto que não podia faltar na verdadeira religião. Em Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7, ele diz assim, ele fala sobre o verdadeiro jejum e diz: o jejum que desejo não é este, diz o Senhor, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Eu li na Nova Versão Internacional. Perceba, Tiago mostra o que é a verdadeira religião. Isaías mostra o que é o verdadeiro jejum.
tanto um quanto o outro mostra que não adianta. Nós temos uma grande fé, nós temos obras eclesiásticas para realizar, se ao nosso lado os nossos irmãos estiverem padecendo necessidade. Oh, meus amados irmãos, percebam, os nobres iam trabalhar na obra da reconstrução do muro. Estavam lá construindo, protegendo a cidade, estavam, quem sabe, cantando os cânticos que os salmos apresentavam. Nós sabemos que os judeus repatriados costumavam cantar os salmos, que chamavam de cânticos de romagem, que eles cantavam quando estavam juntos. Quem sabe cantavam, quem sabe adoravam a Deus, quem sabe diziam: Senhor, muito obrigado, porque afinal de contas nós estamos agora reconstruindo e protegendo a nossa cidade. Mas muitos deles estavam morrendo de fome enquanto trabalhavam. E os nobres, os ricos, não estavam nem aí. Estavam aproveitando aquele momento para prosperar financeiramente. Meus amados irmãos, que coisa interessante. Que problema grave, que indiferença. Veja, 4 itens que apontam, que mostram onde realmente a causa daquela injustiça. O egoísmo, a indiferença, o desprezo à palavra de Deus e uma fé sem obras. Se nós fizermos isso, nós causaremos injustiça. Era esse o contexto do povo. E esse é o contexto que muitas vezes nós percebemos. Estamos em grandes cultos, grandes cruzadas, e pessoas necessitadas entram com fome, vão para casa com fome e não são assistidas, porque nós estamos ali adorando a Deus, estamos preocupados com a adoração, parecemos muito com o que Jesus falou. Parecemos muito com o sacerdote, com o levita, que não atenta para as necessidades dos homens que foram assaltados pela vida, que foram destruídos pela vida e que estão no caminho meio morto. Mas que nós sejamos, meus amados irmãos, como bons samaritanos na perspectiva de Jesus. Portanto, então, terminamos o nosso segundo tópico. Mostramos aqui como a união entre os judeus estava ameaçada e como se explicava qual era a ameaça e como se explicava a causa desta grande injustiça. Já estaremos voltando então para o nosso terceiro tópico. Permaneça conosco em nome de Jesus. Sendo assim, meus amados irmãos, chegamos ao nosso terceiro tópico. Neemias solucionou o problema. Este dividido em 3 subtópicos. Neemias convocou um grande ajuntamento. Neemias fez uma proposta conciliadora e a proposta de Neemias foi acatada. Primeiro subtópico. Neemias convocou um grande ajuntamento. Neemias capítulo 5, versículos 6 e 7. Ouvindo eu o clamor do povo e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Era um momento de parar, irmãos. Havia um problema. E era um momento de... percebam que a obra não foi parada pelos ataques externos, né? Percebam que o professor Diego vai falar que Neemias, em resposta a Tobias, que mandou ele parar a obra, disse: nós não podemos parar esta obra. Mas agora, a obra foi parada por um momento, para resolver problemas internos. Esses problemas não poderiam se acumular, não poderia ser deixado para outro dia, não poderia ser empurrado, como nós usamos um termo, para baixo do tapete. Era algo que precisava ser resolvido imediatamente. Então, se este momento não fosse realizado, se Neemias não fizesse um grande ajuntamento, a obra de Deus sofreria prejuízo e, sem dúvida alguma, poderia parar. Se a igreja falhar, eu ouvi de uma expositora dizendo esta frase: se a igreja falhar em comunhão, terá falhado em tudo. E Neemias entendia isso. Quando ele percebeu aquele clamor, quando ele percebeu aquela injustiça social, ele parou a obra por um momento. Vamos resolver, vamos fazer uma assembleia, vamos fazer um ajuntamento. Veja o que diz esse mesmo texto na Nova Versão Internacional. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles. O clamor do povo, meus amados irmãos, foi como que um aguilhão que despertou Neemias para resolver aquele problema. Ele era o líder, ele era o governador e precisava intervir de forma justa, equilibrada, sensata,
para a resolução daquele problema. Então, Neemias convocou um grande ajuntamento. Segundo subtópico, Neemias fez uma proposta conciliadora. Vejamos o que está em Neemias capítulo 5, versículo 11. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também 1/100 do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite que vos exigis deles. A exortação de Neemias, meus amados irmãos, tinha base nas Escrituras. É por isso que no início nós falamos que Neemias certamente foi orar e buscar a Deus, porque de início ele se irritou, mas depois ele ponderou. Perceba que o pedido de Neemias para a restituição está de acordo com Deuteronômio capítulo 15, versículo 1 a 11, e ainda com Levítico capítulo 25, e os versículos 8 a 35. Neemias sabia que o povo não estava pecando, que os nobres, os ricos, não estavam pecando apenas contra os pobres, mas estavam rompendo com os princípios da palavra de Deus. E nós sabemos que Neemias era assessorado por Esdras, o grande escriba, e certamente havia um intercâmbio entre os dois. E eles puderam perceber que aquele mal não era um mal apenas humano, não era apenas um mal contra o próximo, mas em especial um mal contra a palavra do Senhor. E a solução, meus amados irmãos, para este problema passava pela restituição. Ou seja, tinha que ser atacado onde estava a fonte do mal. Se era o egoísmo, se era a indiferença, se era atitudes contra a palavra, se era uma fé sem obra, Neemias, com muita prudência, como um líder sensato, foi exatamente combater este mal. A resolução daquele problema ali passava pela morte do eu. Era necessário matar o eu para que a coletividade pudesse subsistir. O ganho com usura foi exposto e agora precisava ser erradicado. Perceba que Neemias mostrou, vocês estão enriquecendo. E interessante que em outro momento Neemias vai dizer, nós fizemos tanto pelos nossos irmãos, comprando eles das nações, para que eles pudessem voltar à nossa pátria, e agora vocês estão escravizando-os novamente, lançando-os em um novo cativeiro, que não era mais um cativeiro babilônico, mas era um cativeiro econômico, e Neemias combate. E o remédio era amargo, meus amados irmãos. Porque se alguém é egoísta, se alguém faz as coisas com usura, se alguém faz as coisas com ambição, quando fala em restituir, não era só dizer assim, Neemias não apenas juntou o povo e disse, olha, nós percebemos que estava havendo injustiça, então a partir de hoje as coisas se resolvem, não se faz mais isto. Não. Neemias falou, está havendo injustiça, o povo está clamando, não é para acontecer mais, mas os ricos deverão restituir aos pobres. É claro, meus amados irmãos, que aqui não é aquela filosofia marxista de guerra entre classes. Não, a Bíblia não exorta a guerra entre classes. A Bíblia mostra que tanto os pobres quanto os ricos têm um papel bíblico a cumprir. Tem princípios, servos, senhores, como nós vamos ver o apóstolo Paulo exortando a todos, tem os seus papéis. Não é para fomentar a guerra entre classes, para que haja guerras como fazem aí os marxistas e outras classes nessa filosofia comunista. Não, cada um no seu ponto, cada um no seu lugar, cumprindo o seu papel, com ordem, com justiça, e assim, sem dúvida alguma, nós veremos progresso. Percebam, restitui-lhe hoje, não era apenas não fazer mais, ou não apenas parar de fazer. Os ricos deveriam abrir os seus cofres e devolver o que haviam conquistado de forma ilícita. Oh, aleluia! Irmãos, onde há verdadeiro líder com exposição da palavra, com quebrantamento, existe restituição. Quando Neemias percebeu que estava havendo injustiça por parte daqueles que eram mais ricos, Neemias, meus amados irmãos, não ficou em cima do muro, teoricamente dizendo. Ele tomou partido não para aqueles que eram mais fortes ou mais fracos, não. Ele identificou onde estava a injustiça, que naquele caso era por parte dos mais ricos. Muitas vezes nas igrejas e nesse momento que nós vivemos, muitos líderes não querem fazer isso, porque se tocar na ferida dos mais fortes, dos mais abastados, daqueles que têm um grande dízimo, uma grande oferta, eles poderão se entristecer, ir para outra igreja,
e, quem sabe, cultuar. Nós vamos ver mais à frente que muitos nobres eram amigos de Sambalá e Tobias. Vamos ver mais à frente no livro de Neemias que muitos deles tinham uma certa amizade com Tobias. Mas Neemias não quis pensar, se eu, de repente, exortar os nobres, eles podem passar para o lado de Tobias. Não. Neemias percebeu que tinha um erro. E ele foi na fonte do erro, identificou onde estava e resolveu com muita habilidade, com muita isonomia e com muita justiça. Que seja um exemplo para nós, quando surgirem problemas onde seja mais fraco ou mais forte, não importa, mas onde estiver a injustiça, que o líder possa ser justo, né? Neemias não agiu com parcialidade, uma vez que, preste atenção, pior do que a justiça não feita é a justiça mal feita. Se Neemias ali não julgasse corretamente e ao invés de defender onde havia injustiça e por conta de motivações pessoais ou financeiras, atendesse o clamor e corroborasse com a atitude dos nobres, a injustiça seria pior. Mas Neemias tinha uma visão maior, ampla, do reino e não dos pobres e dos ricos e não daqueles que eram mais abastados e daqueles mais necessitados. Identificou a injustiça e tratou a justiça. Pior do que a justiça não feita, que já seria um mal, é a justiça mal feita. Neemias, então, solucionou o problema. E a proposta de Neemias foi acatada. Veja só o que diz o capítulo 5, versículo 12. Disseram-lhe, restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Houve, claro, quando Neemias falou, mostrando a palavra, mostrando que eles estavam errados, não somente contra os seus irmãos, mas contra a palavra de Deus, houve prontidão de vontade por parte dos nobres. Mas aí Neemias chama os sacerdotes para, naquela comissão de ética, por assim dizer, aquilo ali fosse validado, aquilo fosse concordado entre testemunhas, para que não houvesse apenas prontidão de vontade, mas também que houvesse cumprimento daquela vontade que havia sido estabelecida. Sendo assim, nós podemos encontrar nesses 3 tópicos, Neemias convocou um grande ajuntamento, Neemias fez uma proposta conciliadora e a proposta de Neemias, com muita prudência, muita sabedoria, foi acatada pelos nobres. E então nós podemos perceber, como vai dizer o 4º tópico, que a paz voltou a reinar entre os judeus. Fique conosco, estaremos voltando para o nosso 4º e último tópico. Vimos então, meus amados irmãos, nos tópicos anteriores, a causa do problema, vimos a atitude de Neemias, a sabedoria dada por Deus para que ele pudesse julgar aquela causa, e depois de toda aquela proposta, vamos encontrar no 4º tópico, a paz voltou a reinar entre os judeus. Esse tópico também, em 2 subtópicos, surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. E o segundo, problemas relacionais, devem ser tratados carinhosamente. No primeiro subtópico, surgindo um problema entre os irmãos, logo deve ser tratado com muita diligência. Nós encontramos, meus amados irmãos, que o desfecho desse problema, apresentado em Neemias capítulo 5, foi bom. Percebam, por exemplo, que está em Neemias capítulo 5, versículo 13. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. O desfecho foi uma bênção, mas nós sabemos que nem sempre nas resoluções de conflitos nós encontramos um problema ou uma resolução tão imediata. Muitas vezes o processo é lento. Muitas vezes é demorado, é quase insolúvel. E esses casos, meus amados irmãos, vão exigir muita sabedoria, muita dedicação, tanto por parte do líder como dos envolvidos. Muito temor de Deus e, claro, muitas horas intermináveis de oração e aconselhamentos. Mas, como disse o salmista, no Salmo 46, versículo 9, Deus é aquele que faz cessar as guerras. Nós devemos fazer a nossa parte, com sabedoria, com oração, com aconselhamento, buscando a direção de Deus e aguardar que o Senhor faça essas guerras cessarem. Para que tragédias não aconteçam, porque percebam, se Neemias não interviesse ali, certamente haveria uma guerra civil, o povo estava com fome, e a fome faz com que a pessoa possa agir. Além da fome, os filhos entregues à escravidão, certamente a obra pararia e havia um motim civil, uma guerra interna. Mas aí, meus amados irmãos,
essa tragédia não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque Deus levantou Neemias, um líder com visão, um líder com equilíbrio, com sensatez, para resolver aquele problema. O mundo hoje precisa de pessoas como Neemias. O mundo hoje precisa, trazendo para um outro contexto, de mulheres como Abigail, que quando ia haver uma grande tragédia entre Davi e o seu esposo, Abigail foi sensata, foi sábia, foi humilde e apaziguou a situação. O mundo precisa, a igreja precisa, a obra de Deus precisa de pacificadores e não de semeadores de contendas, como está escrito em Provérbios capítulo 6, versículo 19. Lamentavelmente, parece-nos que hoje, no nosso meio, nós temos mais semeadores de contendas e poucos Neemias, poucas Abigails, mas que o Espírito Santo te levante aí na sua congregação, na sua igreja, na obra que Deus te confiou para realizar, quando os motins, as contendas surgirem, que você seja um pacificador e que você tenha habilidade para resolver de forma sensata e equilibrada. A paz voltou a reinar entre os judeus. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. A nova versão internacional, quando fala sobre Neemias capítulo 5, versículo 6, mostra que de início Neemias ficou furioso quando ouviu aquele relato, quando ouviu aquele clamor. Contudo, ele não agiu neste momento de fúria. Grande parte das nossas ações, quando são tomadas pela fúria, pela ira, ela resultará em prejuízos. Neemias viu que os pobres estavam sendo injustiçados, ficou furioso, mas a Bíblia diz que ele foi ponderar. Ele considerou em si mesmo, como diz a nova versão internacional. Mais uma vez, Neemias pondera antes de agir. Portanto, você que é líder, você que é pai, você que é esposo, você que é esposa, aí um exemplo muito grande. Não é bom resolver conflitos na hora de extrema ira. Percebam que Neemias ficou furioso e tinha razão de ficar, mas ele não agiu naquele momento. Ele ponderou consigo mesmo. Ele foi buscar ao Senhor certamente. Ele foi buscar conselhos, porque pela citação que ele apresenta das Escrituras, certamente ele pode ter ouvido até mesmo o escriba Esdras. Então, um líder precisa de conselheiros. Não é porque você é líder da sua casa, líder da sua igreja, que você tem que agir na hora da ira, porque a ira não redunda em glória para Deus. Neemias pondera suas ações. Resolver com firmeza os conflitos não significa resolver sem respeito pelas pessoas. Na hora da ira, nós nos achamos e nos estribamos em nossas razões. E eu costumo dizer que se existe uma coisa que Satanás gosta de fazer, é lhe dar razão à pessoa irada, porque aí ela pensa que tudo que ela fizer vai estar correta. Mas, meus amados irmãos, perceba, resolver com firmeza. Neemias precisava resolver aquele problema, mas resolver com firmeza não significa resolver sem respeito. Ele conversou, ele orientou, ele propôs, e pela bondade de Deus, as pessoas acataram a sua decisão. Paulo, exortando a Timóteo e mostrando como um líder deve resolver os problemas, veja o que ele diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2. Não repreenda asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Quando houver um conflito, quando houver algum problema de ordem relacional, seja envolvendo a nós mesmos ou aqueles sobre os quais Deus nos colocou debaixo da nossa liderança, que nós possamos seguir esta orientação de Paulo a Timóteo. Aos anciãos como pais, aos jovens como irmãs, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs, com toda a humildade, com toda a pureza, e assim sendo, meus amados irmãos, nós seremos pacificadores e não iremos inflamar mais ainda as contendas. Portanto, meus queridos, nós chegamos ao fim de mais uma lição. Aprendemos hoje a origem de um conflito que tentou quebrar a união do povo de Deus. Vimos ainda como Neemias, depois de ponderar, propor algumas resoluções com muita sabedoria pela palavra de Deus. Vimos como o povo, mesmo tendo que restituir, perder financeiramente, atendeu ao pedido de Neemias
E vimos ainda, meus amados irmãos, que todos esses exemplos servem para todos nós cumprirmos que esses problemas relacionais devem ser tratados de forma sensata, ponderada e com equilíbrio. Que Deus nos ajude então, meus amados irmãos, a ser como Neemias, porque problemas vão surgir. Problemas relacionais surgem todos os dias, em casa, no trabalho, na igreja, mas que o Senhor nos dê sabedoria, prudência, equilíbrio para agirmos como Neemias. E assim sendo, os problemas e as causas das desuniões serão eliminadas e a obra do Senhor chegará à sua conclusão. Os homens de Deus, depois daquele conflito, realizaram e em 52 dias reconstruíram as muralhas. Por quê? Porque Neemias parou por um momento para resolver aqueles problemas. Que Deus te abençoe então. E nós queremos nesse momento fazer uma convocação. Você que não é inscrito em nosso canal, que ficou conosco até agora neste momento, vai lá, se inscreve em nosso canal, compartilha, claro, com outros irmãos, outros professores e outras pessoas que não são professoras e professores, mas que amam a exposição das Escrituras e faz com que esta mensagem chegue a muitos outros para que outros tantos possam ser edificados. Na nossa parte, a nossa gratidão e te esperamos aqui na nossa próxima aula com a ajuda de Deus. Um forte abraço, Deus os abençoe e até o próximo encontro, em nome de Jesus.